para a palestra número 5 e chamamos o palestrante, o senhor Ednilson Sacramento. Grande Edmilson. Ednilson é pessoa com deficiência visual, escritor e palestrante. É bacharel em jornalismo e em humanidades, com ênfase em gestão cultural pela UFBA e graduando em produção, comunicação e cultura pela UFBA. Atua como consultor em audiodescrição, em acessibilidade para o turismo e como mentor em acessibilidade para museus. É cofundador e coordenador do coletivo de consultores em audiodescrição Brasil. Edmilson traz o tema a importância da audiodescrição e da acessibilidade para a pessoa com deficiência visual e seus múltiplos aspectos. Temos 15 minutos para a sua palestra. Bom dia. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui. Tivemos uma manhã muito rica e isso é uma marca do grupo Retina Bahia. Muito feliz. Eu vou iniciar essa nossa conversa atribuída a 15 minutos. Tentarei falar em 14, 13 minutos para favorecer as necessidades primárias desse auditório, haja visto que o horário já está relativamente avançado. Dito isso, eu quero abrir essa conversa dizendo que a deficiência não é uma tragédia. Embora a gente tenha discutido tanto isso aqui hoje, mas algumas pessoas acham que a deficiência é o fim da linha. E eu gostaria muito que nós saíssemos daqui sem essa ideia. Não há nenhum sentido em se considerar que a deficiência é uma tragédia, a não ser que a gente considere, de fato, um novo modo de viver como algo que seja insustentável para todos. Então, o tema que nos traz aqui é a audiodescrição, que para muitas pessoas é um tema já conhecido, mas para outras tantas não. Eu vou pedir licença para fazer um dos procedimentos da audiodescrição, que é comumente chamado de autodescrição ou descrição pessoal. Tá? Esse procedimento é uma forma que encontramos para falarmos de nós, sobretudo para uma plateia, para uma pessoa que não enxerga. Então, nós usamos esse termo chamado autodescrição ou descrição pessoal. Eu prefiro dizer que é uma descrição pessoal. Eu sou Ednilson Sacramento, sou um homem negro, de pele não retinta, tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos escuros, visto uma camiseta de malha creme sobre uma calça marrom e também um sapato marrom. Ao meu pescoço, um colar com o aparelho receptor da audiodescrição e também faço uso, à minha mão esquerda, de uma bengala. Esse é um dos procedimentos, e aí a gente já começa falando da audiodescrição. Recomendamos que façamos isso sempre que estivermos ou não na presença de pessoas que não enxergam. Quero agradecer ao FRB por acolher esse nosso momento, ao Retina Bahia, as pessoas que estão trabalhando aqui, que perderam noites para colocar esse momento em dias, as pessoas que abriram o auditório, que limparam o auditório, que vão fazer o asseio do ambiente, que está fazendo interpretação em Libras, o serviço da audiodescrição, todas as pessoas que estão contribuindo para esse evento. E muito brevemente, eu vou falar aqui, muito brevemente mesmo, a respeito desse recurso. Eu queria aproveitar para falar um pouco de onde nasceu esse recurso.
No Brasil, a audiodescrição foi descrita em 2000, no ano 2000, com a Lei 10.098, que é a lei da acessibilidade à época. 4 anos depois, em 2004, foi sancionado o decreto 5296, o chamado Decreto da Acessibilidade. E lá consta como recurso de acessibilidade a Libras, língua brasileira de sinais, a legenda descritiva ou legenda para surdos e ensurdecidos e a audiodescrição. Esses recursos foram regulamentados pelo Decreto 5296 em 2004. Por que eu estou trazendo 2004? Porque nós estamos falando de 21 anos atrás. E eu, particularmente, não gostaria de conceituar a audiodescrição 25 anos depois. Né? Ou seja, nós temos uma legislação favorável, mas há muito tempo ainda precisamos conceituar, dizer e exigir esse recurso. Então, o que vem a ser a audiodescrição? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que permite a pessoas cegas, pessoas com baixa visão e outros tipos, como pessoas pouco letradas, estrangeiros, pessoas idosas, a compreenderem as imagens. A audiodescrição significa descrever aquilo que se vê. E esse é um detalhe interessante, porque na audiodescrição nós não descrevemos aquilo que não vemos. Então, se você não está vendo o meu signo, eu não preciso dizer que eu sou do signo de Sagitário, não posso. Eu não preciso dizer que essa blusa foi comprada na loja XYZ, porque isso não é imagem. Tá? Então, a audiodescrição prende-se à imagem. Tá? Mas como se dá isso no campo prático? Nós estamos aqui com um serviço de audiodescrição. É um serviço que possibilita as pessoas cegas, como disse, ou com baixa visão, a compreenderem as cores, os ambientes, as imagens. Então, num momento como esse, as pessoas cegas precisam conhecer como é esse auditório. Quem enxerga, vê o que tem nas paredes, o que tem na projeção, etc, etc, etc. Quem não enxerga fica varrido dessa informação. E aí entra a audiodescrição. Então é preciso que a gente informe para essas pessoas como é o auditório, como está a disposição das poltronas, quais são os recursos de imagem que estão eventualmente nas paredes, como são as pessoas que estão se apresentando. Então é importante que muita gente provavelmente não tenha conhecido, mas à medida em que as pessoas convidadas se aproximavam do palco, nos era dito. É uma pessoa loira, de cabelos compridos, veste blusa marrom, sobre saia cortal, calçado, etc, etc, etc. Essas são as informações principais para que as pessoas que não conseguem o acesso à imagem tenham acesso à imagem. E é preciso compreender que nós estamos falando de direitos. A audiodescrição não é favor. Né? Não é querer ser bonzinho ou bonzinha para que uma pessoa que não enxergue consiga compreender as imagens. E voltando um pouco mais no tempo, nós temos hoje a Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa legislação veio a confirmar, reafirmar e ratificar os direitos da pessoa com deficiência estabelecidos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU de 2006. Então, nós temos aí pelo menos 9 anos que a Convenção foi promulgada. Não, 2006? 20 anos, não é? Me ajuda, em 2006... 19 anos, eu percebi que eu estava errado. Obrigado. Qual o número da lei? Lei 13.146 de 2015. Foi novembro. A Lei Brasileira de Inclusão, 13.146. Gente, olha, muito brevemente, se a gente tiver outra oportunidade, nós vamos falar mais sobre a audiodescrição, mas eu gostaria de trazer em quais situações a audiodescrição é e deve ser aplicada. Nós já falamos aqui na audiodescrição pessoal,
nós já falamos aqui da audiodescrição de ambientes, em cursos, seminários, convenções, palestras, etc. Mas a audiodescrição ela tem algumas aplicações bem sustentáveis. Ela é aplicada na escola, portanto na educação, na cultura, nos ambientes culturais, nos ambientes de trabalho e onde existe a imagem. Então, podem me perguntar assim, mas devo descrever? Mas olha, são todos soldados, estão com a mesma farda. Eu devo descrever? Sim. Então a resposta é sim. A imagem deve haver audiodescrição. Da mesma maneira que para uma pessoa surda é preciso que haja a tradução em libras para as pessoas surdas que não falam português. Isso parece óbvio, mas a gente ainda tem pessoas que acham que esses recursos devem ser alternativos, opcionais. Não é. Então vamos às aplicações da audiodescrição. A audiodescrição ela pode ser ofertada de pelo menos 3 maneiras. A primeira é a audiodescrição aberta. O que é a audiodescrição aberta? É aquele processo onde uma pessoa, ao lado de quem esteja se comunicando, vai dizer o que está acontecendo, ou se for um filme, etc. Então está passando na tela uma cena e a pessoa faz a audiodescrição para o auditório todo acompanhar. Essa é a chamada audiodescrição aberta. A audiodescrição fechada é o tipo que vem embutido na obra. Então, como exemplo, um filme. Então, o filme é uma obra fechada e a audiodescrição acompanha esse formato. Mas como acontece isso? A audiodescrição é um conjunto de frases roteirizadas por um profissional chamado roteirista, e esse roteiro traz aquilo que é a imagem. Então, se você está diante de uma exibição e apenas passa-se imagem, ou depois dos diálogos aparecem as imagens, entra a audiodescrição falando exatamente aquilo que está ocorrendo na tela. Existem outros tipos de audiodescrição que são para imagens estáticas e imagens dinâmicas. As dinâmicas são aquelas que são imagens em movimento. Então, teatro, cinema, dança e todas as linguagens artísticas requerem uma audiodescrição do seu aspecto imagético. E a audiodescrição de imagens estáticas é aquela que descreve, em linguagem mais simples, a imagem parada. Uma foto, um card, um cartaz, uma imagem dentro de um museu, uma imagem no dia a dia. Então, essa é a imagem, a audiodescrição de maneira estática. A audiodescrição é feita por pelo menos 3 profissionais. E aí é importantíssimo a gente perceber isso. Quais são os profissionais que elaboram a audiodescrição? O primeiro, o roteirista ou a roteirista, que é aquela pessoa que, diante da imagem, traça um roteiro, faz um estudo e transforma aquelas imagens em palavras. Segundo profissional, audiodescritor consultor ou audiodescritora consultora. É aquela pessoa, obviamente, cega ou com baixa visão, com formação, que se debruça sobre aquele roteiro que a roteirista desempenhou e discute com esse roteirista, com essa roteirista, a melhor maneira de entregar, de oferecer, de divulgar essa audiodescrição. E o terceiro profissional é a pessoa que faz a narração, o narrador ou a narradora, que é aquela pessoa, nos casos em que o objeto pede, ou seja, se for num audiolivro, se for no cinema, se for no audiovisual, por exemplo, precisaremos contratar uma pessoa para fazer a narração. Não é um locutor, não é uma locutora. É uma pessoa que pode ser locutor, pode ser locutora, mas que tenha formação em audiodescrição. Narrar a audiodescrição não é a mesma coisa que fazer, por exemplo, uma propaganda de uma peça publicitária, etc. Assim, também para com os consultores e as consultoras. O consultor deve ser uma pessoa cega ou com baixa visão, porém, essa pessoa precisa ter formação. A formação do consultor e da consultora é quase semelhante à formação do roteirista e da roteirista. O grande diferencial é exatamente fazer com que as pessoas consigam chegar a um roteiro que seja razoável para as pessoas.
Eu aproveito para perguntar ao mestre Simônia quantos 2 minutos nós temos para continuar. 3 minutos. Obrigado. Então, gente, nós falamos do que é a autodescrição, que é o conceito de um recurso de acessibilidade comunicacional. Na verdade, é uma tradução audiovisual, é uma tradução da língua dentro da língua, ou seja, do aspecto que é visual para o que é verbal. Tá? Falamos da importância e a aplicação desse recurso em vários campos do conhecimento, na escola, no trabalho, na TV, no cinema. E também falamos que as pessoas que trabalham na autodescrição são uma pessoa que é roteirista, uma pessoa que é consultor, consultora, e um narrador, narrador. Hoje, por exemplo, no aspecto da cultura, nós temos uma legislação que favorece, que determina o uso da audiodescrição como um dos recursos de acessibilidade nas obras culturais, seja no cinema, seja no teatro, na dança, no circo e em várias outras linguagens. E é preciso estarmos atentas e atentos, porque muitos dos profissionais da produção cultural oferecem a língua brasileira de sinais como única forma de tornar acessível aquele espetáculo, por exemplo. E quando se faz isso, eu estou dizendo, eu quero atender só a pessoas surdas. Eu estou desrespeitando as outras pessoas, os outros públicos que são usuários de outros recursos e que estão previstos na lei. A lei não diz ofereça a autodescrição para o grupo A, B ou C. Ofereça a autodescrição para quem dela precisa. Então eu gostaria de deixar esse apelo aqui para nós ficarmos atentos e atentas, porque quando um órgão, uma produtora, um artista escolhe deliberadamente oferecer apenas um tipo de acessibilidade, ele está discriminando e passiva, inclusive, de representação do Ministério Público, porque é uma discriminação baseada na deficiência. Então, dito isso, como nós encontramos a audiodescrição? Claro, em eventos como esse, todos os eventos deveriam ter esse recurso, deveriam ter libras, deveriam ter audiodescrição, deveriam ter um outro recurso que é importante, que é a legenda descritiva ou legenda para surdos e ensurdecidos, previsto na lei e respeitado por nós. Então é importante que a gente compreenda que nós estamos numa caminhada razoável, sem sombra de dúvidas, mas cabe a todas as pessoas exigirem a acessibilidade onde quer que seja. Mas cabe muito mais às pessoas com deficiência a exigir esse direito. Senão, logo, logo, nós o perdemos. Ah, mas está na lei. Está na lei, mas eu não vou ao cinema. Ah, está na lei, mas eu não existo na minha sala de aula. Está na lei. E aí, embora tenhamos a lei, esse processo cai no esquecimento. Tá? Então, exigir acessibilidade é algo como exigir o direito à saúde, ao transporte, ao saneamento básico e entre tantos outros. Gostaria de deixar aqui um informe do Saídas Culturais Acessíveis. Eu faço parte de um coletivo nascido em Salvador, chamado Saídas Culturais Acessíveis, que é um coletivo que reúne pessoas com e sem deficiência e pautam a agenda cultural da cidade, frequentam a agenda cultural da cidade, leva as pessoas a assistir aos espetáculos. E nosso sonho é que Feira de Santana tenha um grupo tal qual Saídas Culturais Acessíveis para tirarmos as pessoas de casa. Cuidado, quem fica muito em casa lhe sobra televisão. Muito cuidado na televisão. Muito cuidado com esse meio de comunicação. Então, gente, falo também em nome do coletivo de audiodescritores, consultores do Brasil, CADBR, que é um grupo que reúne quase 90 profissionais de todo o Brasil e que nós fomentamos, discutimos e divulgamos os recursos de acessibilidade com a audiodescrição. Quero agradecer mais uma vez, quero protestar, o seminário dos próximos anos tem que ter 4, 5 dias, não se pode ter tanto. Eu acho que o Retina pode, eu acho que pode. O Retina pode ampliar isso, gente? Pode? Ah, sim, mas
mais tempo para nós discutirmos, para nós termos oficinas, para nós termos debates mais ampliados, para permitir que as pessoas façam perguntas, que as pessoas discutam. Esse espaço é nosso. Portanto, agradeço mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui, muita gente amiga, gente que está chegando agora, gente que já conhecemos de algum tempo. Parabenizar mais uma vez por essa parceria. Acessibilidade já. Muito obrigado. Para fechar, para que vocês conheçam um pouco mais desse recurso, nós vamos exibir muito rapidamente a audiodescrição do banner do nosso evento. Ele é feito naturalmente por uma consultora, por um consultor, e é colocado numa base de dados que você acessa através do QR Code. Então, vamos acessar através do QR Code para vocês terem uma ideia de como se processa isso para as pessoas que não enxergam. Banner com fundo degradê em tom de azul. No topo, a logomarca da Retina Bahia, composta por 3 linhas alongadas azul e preto, que formam um olho vindoado com a pálpebra superior e inferior. Dentro dele, um outro olho estilizado de perfil com a íris azul escuro. Da pupila sai um cone muscular com macia, arma na cor preta. Embaixo do desenho está escrito em letras azuis: Associação Retina Bahia. Mais abaixo, em preto, link do site www.retinabahiaoficial.com.br e o e-mail retinabahia.salvador@gmail.com. No centro do banner, em letras azuis, a associação formada por pessoas com doenças degenerativas hereditárias da retina, DDHR. Em seguida, os dizeres em preto e azul: missão: conceder suporte necessário às pessoas com síndrome visual, para que elas possam lidar melhor com a patologia, oferecendo apoio psicoemocional, acessibilidade, interação e informação. Visão: alcançar a população a respeito da nossa existência e ocupar um espaço na sociedade. Valores: construir juntos um mundo mais acessível e inclusivo. Em rodapé, à esquerda, logomarcas das redes sociais com seus endereços: Instagram, @Retina Bahia, _arba. Facebook, Retina Bahia, _arba. YouTube, @Retina Bahia, _arba. No canto inferior direito, um QR Code com a frase abaixo: juntos somos mais fortes.